Oiê! E lá vamos nós para o nosso terceiro dia. Acordaram bem hoje? Lembraram das dicas que recebemos ontem? Espero que sim. Hoje nós teremos mais um dia mega especial. Mas, para começarmos a nossa programação, teremos uma oração pela nossa querida irmã Giovana. Olá, a paz, queridos irmãos idosos da nossa igreja. Neste momento eu vou orar por vocês. Senhor Jesus, amado Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida, Pai, dos nossos idosos da nossa igreja e da nossa federação, Senhor Jesus. Continue os abençoando, os dando força, dando saúde, dando vigor, ó Pai, para continuar a jornada da vida. Seja com cada vida, ó Pai, que está vendo esse vídeo, Pai. É o que eu te oro e te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje será dia para aprendermos um pouquinho mais sobre o nosso bem-estar e para matar a saudade. Com vocês, a nossa amada e querida irmã Karina. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, eu sou a Karina, sou esposa do presbítero Rafael. Por muito tempo, nós congregamos na Igreja Presbiteriana de Tucuruvi e foram tempos maravilhosos e prazerosos para nós. Hoje eu vim aqui a pedido da Saf e da Thalita, para falar com vocês sobre cuidados na saúde da terceira idade. Eu trabalho na área da saúde como enfermeira e trabalho na área de geriatria. Eu venho aqui falar um pouquinho para vocês sobre o que eu conheço com cuidados na terceira idade. Vamos lá? Então, pessoal, vamos lá aos tópicos que eu tenho para trazer para vocês com cuidados com a saúde na terceira idade. O primeiro tópico é o que Deus tem para nos dizer. O segundo é o corpo e o envelhecimento. O terceiro, eu vou trazer um pouco sobre o envelhecimento populacional, como é que está aí o nosso país, né, com relação à terceira idade e algumas dicas de cuidados com a saúde. A primeira parte que eu venho trazer para vocês, que é o que Deus tem a nos dizer, eu peço para vocês irem lá na Bíblia ou acompanhar aqui comigo em Gênesis 1, 26 a 28, que Deus nos diz: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Assim diz em Gênesis 1, 26 a 28. Que o que eu tenho a trazer aqui para vocês é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus fez isso com muito carinho. Eu acredito que ele tenha feito assim com muito amor para nós sermos a imagem e semelhança dele. O segundo versículo que eu tenho para trazer para vocês é 1 Coríntios 6, 19 a 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Deus nos ensina aqui sobre o cuidado com o nosso corpo. Primeiro, nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E segundo, nós somos o templo do Espírito Santo. Isso para mim é maravilhoso. Muitas vezes nós cuidamos de várias coisas que estão ao nosso redor. Nós cuidamos da nossa casa, da igreja, dos nossos amigos, dos pais, dos filhos, a nossa conta bancária, e nós deixamos a nossa saúde por último. Nós deixamos o cuidado com o nosso corpo por último. Eu acredito que Deus fez a gente com tanto carinho, né, e amor, fez aqui todo esse arcabouço, esqueleto, essa pele toda, para sermos o templo do Espírito Santo. E por que nós vamos judiar? E nós devemos cuidar muito bem, por quê?
Porque nós vamos envelhecendo. E o que vai envelhecendo? Os órgãos vão envelhecendo. E o que é o envelhecimento dos órgãos? Nada mais é do que o desgaste do nosso organismo, o coração, o cérebro, o pulmão, a nossa pele. Isso tudo vai tendo um desgaste. Varia de pessoa, para uns é mais lento, para outros é um pouquinho mais rápido. Tudo depende de fatores, né? Por exemplo, nós temos fatores externos e temos também fatores internos. O fator externo é quando, por exemplo, você vive num litoral, uma boa parte da sua vida, e teve ali uma exposição por muito tempo do sol. Aquele sol pode machucar a sua pele e pode desenvolver um câncer. Isso é um fator externo, então são coisas externas que nos prejudicam. Um fator interno é aquela receita do bolo que nós trazemos, é a nossa hereditariedade, o que o meu avô tinha, meu pai tem e eu posso ter, né? Então, por exemplo, para vocês entenderem melhor, minha avó tinha um colesterol alto, o meu pai tem o colesterol alto, eu tenho um colesterol ali no limite. Se eu não cuidar, eu posso desenvolver outras doenças, que pode virar uma doença crônica, né? Eu posso ter aí um infarto, eu posso ter uma hipertensão, uma pressão alta, e assim vai. Dependendo do que você tem, você pode desenvolver uma doença. Então, isso é um fator interno. Mas só eu preciso ficar de olho nisso? Não, meu pai precisa ficar de olho, a minha avó precisava ter ficado de olho, né, na pressão alta dela, na diabetes, no colesterol. Porque esses três fatores é um dos exemplos que acontece na população da terceira idade. E antigamente eles não tinham tanto acesso aos hospitais, aos ambulatórios, aos médicos, e por isso que eu trago agora para vocês essa figura aqui. Essa figura é muito famosa na área da saúde e na área da economia também. Esse daqui, olha, nós chamamos de pirâmide etária populacional. O que é isso? É porque ela era, né, na verdade, em formato de uma pirâmide, quando o IBGE aí começou a levantar os dados de crianças, de pessoas jovens, de pessoas mais velhas, e antigamente era mesmo uma pirâmide. Hoje em dia está mudando, olha só, em 2018 isso vem mudando. Vamos entender melhor o que é essa pirâmide. A base dela, aqui, olha, onde eu estou passando o meu cursor, a minha setinha, ela era um pouco mais alargada. E aqui, olha, nessa partezinha, nós estamos falando de crianças, né, de bebês de 0 a 4 anos. Um pouquinho a mais, nós vamos para a população ali de adolescentes, jovens. 35 e 39 anos vai estreitando até chegar acima de 60 anos, que é a pontinha da pirâmide. Então, a base da pirâmide é a população, né, mais nova, e a ponta da pirâmide é a população mais velha. Antigamente, lá na época da minha avó, onde eles não tinham muito acesso à saúde ou ao médico, isso daqui formava exatamente uma pirâmide um pouquinho mais reta, onde era bem menor aqui a população idosa e bem maior os bebês, né? Nascia-se mais bebês. Hoje em dia, isso está mudando. E projeta-se que em 2060 vai virar não mais uma pirâmide, mas sim um vaso chinês. Olha aqui, olha, na figura ao lado. A base está um pouco mais estreita e o ápice está alargando mais, né? Ou seja, está diminuindo o número de pessoas que está tendo filho, né, de bebês, e está aumentando aí a população idosa. Isso aí você se pergunta, puxa vida, mas por quê? As pessoas não estão morrendo? O que aconteceu, pessoal? Desde a minha avó até agora, a medicina avançou demais, né? Avançou com tecnologias, avançou com estudos, medicamentos. Antigamente não tinha tantos medicamentos como tem hoje em dia. Antigamente não tinha tanto fácil acesso ou vários tipos de atendimento que nós temos agora. E aí a população não cuidava tanto das doenças crônicas que eles tinham. Eles morriam aos 50, 55 anos, 60 anos. A média, então, ali de mortalidade era de 65, 70 anos. Hoje em dia,
nós estamos acima de 70 anos, 75 anos. Então, nós estamos vivendo mais. Isso é uma média, tá, pessoal? Ou seja, existem pessoas, conheço pessoas que vivem até 100 anos e conheço pessoas que morrem um pouco antes dos 70 anos. Tudo isso depende daquilo que eu falei, fatores externos, fatores internos. E com o avanço da medicina, aumentou muito o número de idosos, porque nós temos melhor acesso ao tratamento, como eu disse anteriormente. E com uma população maior de idosos, houve a necessidade de ter diretrizes, direitos dos idosos, né, para as pessoas terem, entenderem, né, o que era aquela população que está vivendo mais, e campanhas também. Quantas vezes vocês não ouvem campanha com vacinação, contra a violência ao idoso, e tudo isso foi se formando, né, para a gente ter ali o cuidado com relação à saúde do idoso. E se o Estado, o governo, o país está de olho em cuidar do idoso, por que não nós não podemos cuidar do nosso organismo, né, do nosso corpo? Para, lógico, não é evitar o envelhecimento, mas nós podemos jogar um pouco mais para frente algumas doenças, ou cuidar até onde Deus permitir, né, daquela doença, deixar aquela doença crônica, que é aquela doença que vai viver com você, o mais estável possível. Então, se todos estão cuidando, por que nós não vamos cuidar do nosso organismo? Eu digo nós porque eu me incluo, não na terceira idade ainda, eu chego lá, mas eu me incluo em trabalhar precocemente com os cuidados da minha saúde. Lembra que eu falei para vocês? A minha avó tinha colesterol alto, meu pai tem um colesterol altinho e o meu colesterol é na trave, dependendo do que eu como. E eu vou fazer um exame, ele chega a ultrapassar o limite. Então eu preciso começar a cuidar agora disso, porque senão eu vou chegar lá na minha terceira idade, quando eu for mais velha, acima de 60 anos, quando eu for idosa, vai começar a piorar algumas outras coisas, né, do meu organismo, e não só o colesterol, porque colesterol alto é prejudicial à nossa saúde, sim, tá bom? Então, eu venho trazer aqui para vocês algumas dicas de cuidados com o nosso organismo. Vamos lá, então, as dicas. Primeira dica que eu tenho trazer para vocês é: sempre tenha alguém da equipe da saúde próximos de vocês. A equipe da saúde na área da geriatria é imensa. Nós temos nutricionistas, nós temos educador físico, nós temos fisioterapeuta, nós temos enfermeiros, nós temos médicos, geriatra, várias especialidades médicas voltada para o idoso. O geriatra, ele abrange tudo, ele tem um bom conhecimento amplo do idoso, então ele vai te ver como um todo e vai te ajudar naquilo que você precisa. E se não for mais, né? Se chegar um momento onde ele não conseguir mais caminhar com o seu tratamento, ele vai chamar um colega dele. Ah, se eu tenho uma alteração cardíaca e ele tenta regularizar e não está conseguindo, ele precisa chamar alguém, ele vai chamar um colega dele, vai falar: olha, eu te indico a ir num cardiologista para você acompanhar melhor com ele. E aí o geriatra e o cardiologista vão conversando sobre a sua saúde. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós vamos num cardiologista, aí nós vamos no neurologista, aí nós vamos em outra especialidade médica, nós vamos na dermatologista, e aí ninguém fala com ninguém e você sai com uma lista de medicamento. Nós temos também aí a enfermeira, né? Vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que a enfermeira da área da geriatria, ela vai entender o que está acontecendo com você, ela pode tirar várias dúvidas que você tem e pode encaminhar também, indicar algumas especialidades onde pode trabalhar em conjunto, para você não ficar com um monte de medicamento e super atrapalhado. Não estou falando, gente, que você vai ao geriatra e o geriatra vai tirar os medicamentos. Não, porque às vezes você precisa mesmo de todos os medicamentos, de vários medicamentos, mas aí entra a equipe da enfermagem. A enfermeira, ela vai pegar, vai organizar para você que horário melhor que você tem que tomar e vai organizar até mesmo numa caixinha, vai te indicar qual efeito tem, qual efeito não tem, né? Nós temos também aí a equipe da fisioterapia, temos a nutricionista, que eu sei que uma nutricionista vai vir falar com vocês e ela vai dar
altas dicas, e isso é muito legal. Então, eu peço para vocês sempre terem alguém da área da saúde próximo de vocês, porque se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês não façam aleatoriamente, mas faça junto e pedindo ajuda daquela pessoa que você tem confiança, tá? Algo que eu tenho a trazer para vocês também é sobre a higiene do sono. O quanto é importante nós estarmos em dia com o nosso sono. Isso eu falo também que não é só o pessoal acima de 60 anos, da terceira idade. Qualquer pessoa, criança, jovem, adolescente, chega a trocar o dia pela noite muitas vezes. Então, quanto mais tarde você vai dormir, mais tarde você acorda. Quando chega na terceira idade, o ciclo do sono vai estreitando. Por quê? É fisiológico e você tem todo um histórico de vida. Se você acostumou a dormir cedo, se você acostumou a acordar muito cedo, né? Quem trabalha no campo tem aí esse dia a dia de acordar muito cedo, então ele vai acostumar a acordar muito cedo. Então, manter o sono, o ciclo do sono é importantíssimo. Mas eu tenho muita dificuldade, Karina, de dormir, não sei o que eu faço. Começa com a higiene do sono. O que que é? É dormir no mesmo horário todos os dias, retirar tela de celular, que a gente vê muito, porque o celular, ele tem uma luz, não é só o celular, não vou colocar a culpa no celular, nós temos também a TV. E mas o que que faz mal a mídia? Não, simplesmente a luz. Orientam também a não colocar a luz, aquela luz branca no quarto, colocar aquela luz amarela de abajur, onde fica um meia luz, sabe? Que te traz mais calma. Porque o dia, pessoal, é essa luz branca, essa luz forte, e essa luz, ela gera na gente hormônios onde deixa a gente desperto. E aí vai acabando o dia, vai acabando o dia, vai aquela meia luz que eu tô falando, que é aquele alaranjado, Deus é perfeito, né? Vai aquele alaranjado e aquela escuridão, que é o momento de você dormir. Se você pega o celular e fica olhando a TV, fica olhando com uma luz muito clara, aqui, se você já tem, né, uma dificuldade de dormir, aquilo vai te motivando a ficar acordado. E aí você desliga tudo de uma hora para outra, ou de um minuto para outro você desliga, quando você deita, você fica, mas eu ainda estou agitado, ainda está passando algumas coisas na minha cabeça. Então você tem que fazer gradativamente, a partir das 8, 9 horas da noite, você começa a retirar, vai ler a Bíblia, medita, ora, coloca, né, relaxa neste momento, para você aí encaminhar aí para um sono onde você renove as suas energias, porque é à noite que nós renovamos todos os nossos hormônios. Como eu venho falando aqui, Deus é perfeito. Essa foi então a dica com relação à higiene do sono. Tenho também a dica com boa alimentação. Eu sei que a nutricionista vai falar, mas eu venho trazer aqui para vocês que é importante nós cuidarmos do nosso organismo, do que a gente come. Eu sei que vocês têm uma vida longa de degustação e eu falo para vocês com propriedade. Eu não sei o que eu vou fazer sem o meu doce, sem o meu arroz, sem o meu pão francês. Quando o médico virar para mim e falar: "Olha, Karina, você está com diabetes. Olha, Karina, realmente você precisa tirar tudo isso porque o seu colesterol está explodindo, não está mais no limite. Eu não sei o que eu vou fazer." Então, eu penso hoje em dia estratégias para tirar o doce. Eu penso hoje em dia em estratégias para diminuir o arroz, para diminuir o pão. Então, é isso que vocês precisam pensar, que muitas vezes, equilibrando a dieta, você vai ter um resultado muito melhor junto com o medicamento. Né? Não dependa só do medicamento. O medicamento é muito legal. Eu acredito mesmo que Deus abençoou muitas pessoas para ter o desenvolvimento, uma tecnologia altíssima hoje em dia para tratar algumas doenças, mas não jogue tudo isso, o seu tratamento, a sua melhora no medicamento. Ali os dois, né? Ali, isso que é muito importante. Maiores detalhes a nutricionista vai falar com vocês. A atividade física também é maravilhoso. Além de aliar nutrição, você tem que aliar atividade física a um educador físico, ou dependendo do tratamento que você vai fazer,
O fisioterapeuta, ele tá aí para trabalhar com isso, né? Tenha um fisioterapeuta próximo de você, assim como um educador físico. Isso é importante, porque lembra que eu falei do envelhecimento dos órgãos, a gente vai desgastando. E aí nós temos que correr contra. Como que a gente corre contra? Fazendo exercício, exercitando ali o músculo para que ele fique mais forte para sustentar o nosso esqueleto, porque, gente, o músculo ele está colado no osso e é ele que sustenta o nosso esqueleto. Não é o nosso esqueleto que sustenta o corpo, é toda a nossa musculatura, né? Então precisa ficar forte aí para ter uma terceira idade boa e equilibrada, né? Além disso, de ter uma força nos músculos, nós podemos prevenir também a queda. E é isso que eu trago para vocês agora com relação à casa segura. Nós precisamos ter uma casa segura, precisamos ter alarme, precisamos ter uma boa fechadura, precisamos. Não é isso que eu estou falando. É uma casa segura, dependendo da sua idade, dependendo do problema que você tem, né, da doença que você tem, aquela doença crônica, você precisa segurar a sua casa dentro para que não fique as coisas, os móveis no caminho e você machuque a perna. Por exemplo, que tem uma alteração vascular e não pode ficar abusando, né? Ficar batendo muito para não lesionar, formar uma ferida, e aí é difícil cicatrizar. Ou quem tem um pé ali já, uma diabetes já avançada, que é difícil também de cicatrização. Então, cuidado com os móveis, né? A disposição dos móveis ali. Deixe sempre uma passagem livre na sala, na cozinha, no quarto. O tapete, tira se possível. Se não é possível, ai, que difícil, é muito difícil, porque é da família, é minha avó que deu para minha mãe, que deu para mim. Procure também o terapeuta ocupacional ou uma enfermeira, eles podem te orientar a como posicionar esse tapete. Oriento também com relação às barras no banheiro, né? Se você vê que você está tendo perda de equilíbrio, está perdendo o equilíbrio, utilize barras. Existem barras no mercado que você não precisa mais furar o azulejo, a parede, para colocar, né? Tem uns que tem ventosa e são bons. Utilize banco, um banco seguro, né? Na hora que você está tomando banho. Tudo isso são dicas para você tomar cuidado, para você manter a sua casa segura. Porque isso também é importante, porque com a casa segura você evita quedas, pode acontecer uma fratura, e você se hospitalizar, e a recuperação ser um pouco mais chatinha, né? E aí você já não tem muita paciência com pessoas dentro da sua casa, e assim vira uma bola de neve. Então, tudo que a gente tem que fazer é prevenir aí. Vamos prevenir aí essa queda e prevenir que algo de ruim aconteça. Então, deixa a sua casa segura do jeitinho que eu falei, tá bom? O próximo cuidado que eu trago a vocês é o auxílio. Aceitem as suas limitações, né? Não deixe de pedir ajuda quando você estiver já na cama ou quando você estiver com muita dificuldade. Tente trabalhar isso antecipadamente. Para quê? Para as pessoas que estão próximo de você ajudar você o quanto antes e você ir acostumando com essa ajuda, porque é muito difícil se você tem uma vida sozinha ou se você tem uma vida com um outro idoso ou com uma outra idosa, é muito difícil você ter uma vida longa assim e de repente entrar uma terceira pessoa nessa vida de vocês. Então, eu peço para vocês começarem a entender o que, que é uma ajuda, o que, que é um auxílio. Claro, né, que quando vocês estiverem muito dependentes, precisando de muita ajuda, é muito válido. Isso não tem nem como questionar. Mas esse auxílio que eu venho falando é antecipadamente, já vai trabalhando isso na sua mente, já vai pedindo ajuda no que você puder em pequenas coisas, para você ir se acostumando. Eu falo isso também, que não é só para as pessoas mais idosas, né? Eu trabalho isso com pessoas de 40 anos, 50 anos também. Está chegando o momento em que nós estamos vivendo com 4 gerações no mesmo ambiente, né? Nós temos o bisavô, nós temos o avô, nós temos o pai, nós temos o filho. Imagine a bagunça que é de viver no mesmo local ou na mesma família com 4 gerações.
O bisavô já não entende mais o que é pai, né? O vô não entende o neto. E assim vai tendo toda uma confusão ali nessa família. Então, tente trabalhar com isso. Vai pedindo a Deus para trabalhar no seu coração com relação a esse auxílio, a essa ajuda. Porque você vai precisar. Se você não precisar, muito bem, Deus te abençoou com relação a isso. Mas 90, 95% dos idosos, dependendo de uma idade, vai precisar de ajuda. Então, vai já trabalhando isso antecipadamente no seu coração. Outra coisa que eu venho trazer para vocês também é cuidando da mente e do coração. Valorize a sua vida espiritual, valorize aquele momento que você tem com Deus. As pessoas aprendem a confiar em Deus, valorizar a Deus, se acalmar em Deus. E quanto mais cedo nós tivermos essa ligação com Deus, é melhor para o nosso envelhecimento. Na verdade, não é melhor só para nosso envelhecimento, é melhor para todas as fases da nossa vida. Vejo crianças que estão ansiosas, vejo pais orientando as crianças a confiar em Deus, e eu vejo essa transformação. Conheço crianças onde os pais são firmes na palavra de Deus, têm uma vida espiritual muito próxima com Deus, e eu vejo a criança ansiosa, agitada, e o pai fala: se acalma, pede a Deus para tirar isso no seu coração, e a criança ora, quando vê, a criança já está mais calma. Isso sim é valorizar a Deus. Se não aprendeu quando criança, tem que aprender na juventude. Não aprendeu na juventude, aprende na fase adulta. Não aprendeu, nunca é tarde. Nunca é tarde. Se você é um idoso e você ainda não tem esse momento com Deus diariamente, aprenda a separar esse tempo para Deus. Que isso vai acalmar e vai mudar muito a sua mente. Muitas vezes nós cuidamos do coração, da pele que nós vemos, mas nós não cuidamos da nossa mente. E aí vai chegar um momento em que vai explodir alguma coisa e nós não vamos entender o que está acontecendo com os nossos pensamentos, né? E Deus tem o poder ali de organizar toda a nossa mente, porque Ele vê tudo no nosso organismo, no nosso corpo. Então aprenda a valorizar este momento, né, de meditação ali com Deus. Leia a Bíblia, separe um livro para você ler, né, um livro relacionado à Bíblia. Aprenda mais. O pastor Hernandes, ele fala que quanto mais nós aprendemos, nós entendemos a Bíblia, quanto mais nós entendemos ali o livro que Deus deixou para nós entendemos o que Deus quer para a nossa vida. E isso é muito legal e muito bacana. Então, pratique isso e veja essa diferença acontecendo na sua vida. E a oração que eu finalizo para vocês meditarem está no Salmo 71, 18, que é: agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às nossas futuras gerações. Se aproximem das pessoas, tanto para pedir ajuda quanto para ajudar. Pessoal, fiquei muito feliz de trazer essas dicas para vocês. Espero que tenha ajudado bastante. Agradeço aí a SAF por ter convidado. E se vocês tiverem alguma dúvida, envie para mim um e-mail que eu posso responder prontamente, tá bom? No e-mail k.melodias@yahoo.com.br. Espero que Deus abençoe muito vocês. Forte abraço e até breve. Tchau, tchau. Muito obrigada, Ká. Muito obrigada por tanto carinho e capricho. Que Deus te sustente, capacite no seu ministério e que você possa ser luz por onde você passar. E hoje, tenha certeza que você fez a diferença na minha vida e de quem assistiu esse vídeo. E não acabou a nossa semana. Amanhã temos um vídeo mega especial. Se eu fosse você, não perderia de jeito algum. Lembrando que amanhã é dia 1º de outubro. O que comemoramos nesse dia mesmo? O Dia Internacional do Idoso. Não perca! Te espero amanhã.